Então, nós vamos começar a meditar nessa carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Então, eu não vou ler cada versículo dela, eu vou pegar os pontos principais, porque a saudação dela, a abertura da carta, são coisas que a gente sempre falou, então vocês já estão acostumados. Então, nós vamos começar nos pontos principais dela, e vai ter assunto muito bom sobre a velha aliança, a nova aliança. Aqueles que estão na lei têm um véu no coração. Vamos falar sobre a reconciliação, uma série de coisas muito importantes. Então, quero que vocês se esforcem, para estar presente, para que a gente possa juntos caminhar nessas verdades. Abrir a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E vamos começar no capítulo 2. E vamos ler do versículo 14 até o versículo 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Eu vou ler. Graças, porém, a Deus, que em Cristo, guarde bem isso, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para estes cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? É uma pergunta. Depois ele diz, porque nós não estamos como tantos outros, fazendo o quê? Naquele tempo, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Então, nós precisamos compreender bem quando Paulo fala essa palavra em Cristo, por meio dele, através dele, nele. Apesar de ser uma palavra assim que talvez não nos traga claramente a compreensão, são coisas muito profundas que Paulo explica de nós estarmos em Cristo. Então ele começa dizendo, graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo. Então o que é triunfar? É ter vitória, é sagrar-se vencedor, prevalecer, vencer qualquer resistência. Então Paulo está dizendo que em Cristo, onde nós estamos, nós vamos explicar em Cristo e como nós entramos em Cristo. Então ele está dizendo que em Cristo, nessa condição, nessa posição, Deus sempre nos conduz em triunfo, sempre. Não tem como falhar, não tem como errar, não tem como perder nesta condição em Cristo. Então, vamos trabalhar na palavra de Deus, nesta questão em Cristo, para que você entenda claramente, apesar de já ter pregado e ensinado muito sobre isso, mas vamos lá, Gênesis capítulo 6, Vamos no comecinho, no capítulo 6. Eu quero tirar isso aqui para falar sobre o que é em Cristo. Então vamos devagar ler aqui o capítulo 6, desde o versículo 1. Como se foram multiplicando os homens na terra. Isso é o começo. E lhes nasceram filhas, vendo os filhos dos homens, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos,
Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Nunca esqueça isso. Continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, animal, répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, nunca esqueça isso, havia corrompido o seu caminho. Uma pequena pausa aqui, olha. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho. Então, quando a gente fala da questão do pecado, toda a terra ficou corrompida e todo ser vivente tem o seu caminho corrompido. O planeta, ele é um planeta estragado. Todo ser vivente é estragado, está contrário ao projeto inicial de Deus. Então o pecado é esse sistema de destruição que entrou na raça humana, nos seres vivos, e destruiu todos, corrompeu tudo. Então, imagina como estava a terra nesse período. Isso era o começo, já estava cheia de violência. Você vê violência hoje? Vê. Você vê corrupção hoje? Vê. Você vê estrago geral hoje? Você vê, porque o homem é assim. Como é que um homem corrompido pode produzir uma coisa boa? Como é que um homem corrompido pode não ser violento? Faz parte da natureza humana. Então, quando você vê a situação do ser humano hoje, no geral, não vamos falar só do Brasil, você vai lembrar disso aqui. Naquele tempo que não tinha poluição, não tinha carros, não tinha indústrias, não tinha nada do que nós vemos hoje. Naquele tempo já havia uma violência na terra. Os homens já eram violentos. Essa geração chegou num ponto onde a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado o homem e falou o seguinte: eu vou pôr um fim nessa geração. Só tinha um que andava com Deus, que era Noé, e achou graça diante de Deus. Então, depois disso, vamos continuar a leitura. Então disse Deus a Noé, versículo 13: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás compartimentos e calafetarás com betume por fora e por dentro. Deste modo a farás. E aqui ele vai dar as medidas, a engenharia toda, as coordenadas todas para que Noé fizesse a arca. Então, primeira coisa que Deus faz, ele comunicou ao coração de Noé. Olha, Noé é um homem justo, ele agrada a Deus. Então ele não sabe o que está se passando no coração de Deus, a violência que Deus está vendo. Ele está vivendo no meio de tudo aquilo. Então Deus tem um plano, ele vai destruir aquela geração e todo ser vivente. Achou alguém que andava com ele, que era Noé. Então agora Deus vai revelar no coração de Noé, vai revelar o quê? O plano dele. Então isso é a obra de Deus, presta atenção. A obra de Deus não é eu criar estratégias na minha cabeça, como alcançar as pessoas. Não é eu calcular as coisas e pôr um projeto para ser feito e dizer que isso é a obra de Deus. Hoje em dia você vê tanta gente fazendo tanta coisa que fala a obra de Deus, mas que a origem é o coração dele, é o que ele quer, é a cabeça dele. Entende? É o projeto dele, é o alvo dele. Eu tenho que ter um alvo, eu vou alcançar. Então ele estabelece um plano, cria um plano e fala: Deus, abençoa que eu estou indo com tudo pela fé.
Ele nem sabe se Deus quer que ele faça aquilo. Ele cria, é o que mais você vê nos dias de hoje. Agora, Noé está vivendo naquele ambiente, ele não conhece que Deus está vendo tudo aquilo e vai dar cabo de tudo aquilo. Então, Deus se revela para Noé, comunica ao coração de Noé o que está acontecendo e dá um plano, uma obra para Noé fazer. Então, isso é a origem da obra de Deus. Primeiro, Deus comunica o que Ele quer para alguém. Faz o trabalho aqui dentro, traz a informação. E depois ajuda, trabalha neste alguém para executar aquilo que Ele quer. Noé não tomou nenhuma iniciativa própria de construir a arca. Não foi ele que falou, não, já que vai ser assim, Deus deixa que eu vou resolver o problema. Não. Deus chamou, se comunicou com ele, revelou, deu até as medidas da arca e disse que cairia um grande dilúvio e revelou a ele a forma que ele acabaria com aquela geração. Por isso, aquele que prega a palavra de Deus tem que ser muito cuidadoso. Por quê? Porque não basta eu querer fazer um montão de coisas. Eu preciso saber ouvir a voz de Deus e saber qual a direção tomar. Você está entendendo? Pregar o evangelho e trabalhar no ensino não é jorrar um monte de coisa, ler um monte de livro que te interessa e despejar isso em cima das pessoas. Primeiro você tem que ouvir a direção de Deus, trabalhar, ser trabalhado por Deus no seu coração para aquilo. Depois, quando você estiver maduro, então Deus vai executar essa obra através daquele que Ele chamou e preparou. Está bem claro isso na sua mente, queridos? Então a obra de Deus é uma coisa muito séria. Ensinar, mexer com a mente, com o coração das pessoas é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, não é despejar qualquer coisa na cabeça das pessoas. Tem que ter uma direção de Deus, um preparo de Deus, uma orientação de Deus para que aquilo cumpra como Deus quer. Entendeu isso claramente? Então Noé preparou a arca, depois ele e os filhos dele todos para trabalhar, demoraram muitos anos para construir aquela arca. Quando o trabalho ficou pronto, quantas vezes aquelas pessoas passaram e zombaram daquilo que Noé estava fazendo? Olha, esse velho aí está construindo uma arca num lugar alto, está dizendo que vai chover, está preparando uma arca porque vai vir muita água. Noé pregou o evangelho para aquele povo, e o evangelho para eles era o quê? Que haveria uma salvação, que haveria um juízo e uma salvação para quem estivesse dentro da arca, trabalhando e construindo a arca. Mas ninguém daquela geração acreditou. Mas quando ele terminou a arca, o que aconteceu? A Bíblia diz que um casal de cada animal, de répteis, de aves, de quadrúpedes, tudo direitinho, se apresentou diante de Noé, entrou na arca, e quando Noé fechou a porta da arca, começou o dilúvio, começou a cair a água. Veio a condenação, veio o julgamento de Deus sobre a terra e sobre toda aquela geração. Então imagina aquele povo que viu aquele homem construir a arca, quando começou a chover, inundar tudo e morrer. O pânico que deve ter acontecido dentro do coração deles. Mas quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Jesus disse isso lá em Mateus capítulo 24, 25. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Jesus está falando a respeito da segunda vinda dele. Está todo mundo comendo, bebendo, casando, tudo normal, até o dia em que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, veio o dilúvio e levou a todos. Ele falou, assim acontecerá também a essa geração. Todo mundo vai estar casando, comendo, bebendo e vivendo a vida normal quando Cristo vai vir na sua segunda vinda. Então quando Noé entrou na arca, fechou as portas, veio o dilúvio e levou a todos. Agora, isso que eu quero que você entenda, essa arca é um tipo de Cristo. Quando Noé entrou a arca, fechou a porta, ali veio a condenação sobre tudo. Mas nada podia tocar Noé e sua família que estava dentro da arca, porque aquela arca era um projeto de Deus. Tudo em volta foi afetado, mas a arca e quem estava dentro dela foi guardado. Eles eram muito santos para ser guardados? Não, eles eram comuns, como eu e como você.
Mas ali estava um projeto de Deus e nada poderia tocar naquela arca. O diabo tinha poder para tocar em alguém dentro da arca, nem nos animais o diabo podia tocar. Porque a arca, aquilo ali era um projeto de Deus, eles estavam guardados dentro daquela arca, seguros, preservados por Deus, e nenhum mal aconteceria para aqueles que estavam na arca. Tudo em volta estava caindo debaixo de condenação, estava sendo destruído. E aquela arca, no meio de tudo aquilo, tinha os olhos de Deus, o projeto de Deus. E aqueles que estavam dentro da arca não poderiam ser tocados por nada. Está bem claro isso na tua mente? E depois, quando as águas abaixaram, Deus continuou a raça humana através da família de Noé. Então essa arca, ela é um tipo em Cristo, para a gente entender o que é em Cristo. Quando eu criei em Jesus Cristo, fui salvo. Eu fui posto nessa dimensão chamada em Cristo. É um sistema de vida, de paz, de salvação, onde Cristo é o administrador, é o centro de tudo. Onde nós vivemos é um campo invisível. Então, quando eu nasci de novo, eu fui salvo, transportado, entrei nessa dimensão, em Cristo. E todo salvo agora está em Cristo. Então, assim como, meu Deus, eu preciso muito que vocês entendam e creiam nisso. Porque o evangelho do fracasso é o que mais se prega. O evangelho do medo, que o diabo vai pegar, eu repito isso 1000 vezes, é o que mais se prega. O evangelho de você sofrer dano, sofrer retaliação, o mal te alcançar, é o que mais se prega hoje. Então nós estamos em Cristo agora, nessa dimensão, na arca. Cristo é a nossa arca atual, é uma coisa invisível. Nós fomos postos em Cristo, nessa dimensão. E nada, assim como nada tocou na arca, nada pode penetrar e tocar naqueles que estão em Cristo. Absolutamente nada. Nem poder de demônio, nem macumba, nem olho gordo, nem inveja, nem mal. Essas coisas humanas e supersticiosas que estão na igreja. O diabo teve poder para tocar em Noé, em alguém ali dentro. Não tinha condições. Não lhe era permitido penetrar ali, fazer qualquer mal, até para os animais que estavam ali. Então, Cristo é a nossa arca atual. Nós estamos nele, porque somos salvos. E nada penetra nessa dimensão. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Quero dar um outro exemplo para você meditar. Por exemplo, em volta da Terra nós temos atmosfera, a lei da gravidade. Mas você já viu aqueles filmes onde o foguete, a nave sai da nossa atmosfera, ela entra, sai da atmosfera onde não tem mais lei de gravidade, ela fica lá, tudo é calmo, tudo é parado, é uma outra dimensão. Você tem esse quadro na sua cabeça? Você já assistiu alguma coisa parecida? Aqui na lei da gravidade tudo pesa e você é atraído ao centro da Terra, tudo cai, é difícil, tudo cai. Mas se você sair da gravidade, dessa atmosfera em volta da Terra, você entra num lugar onde não tem peso, não tem lei de gravidade. Então tudo flutua numa outra dimensão. Então é justamente isso, estar em Cristo é sair da gravidade das coisas, entrar numa outra órbita, numa outra dimensão. É onde nós estamos em Cristo. Mas pastor, eu moro na mesma casa, eu moro no mesmo bairro, mas no Espírito nós estamos em Cristo. Está claro isso, queridos? Nessa outra dimensão. É uma coisa invisível, ninguém vai dizer que você está. Até muitos evangélicos que não entendem isso não vai dizer que isso é real. Eles estão ainda na atmosfera, lutando contra a lei da gravidade para não cair, aquele peso, aquela guerra intensa. Eles nunca descobriram que saindo da gravidade a coisa é outra. Mas nós já saímos desta gravidade do pecado, da condenação, da escravidão onde o diabo domina. Nós estamos numa outra dimensão em Cristo.
guardados pelo poder de Deus. Isso é o Evangelho. O Evangelho é uma coisa tão poderosa que concretiza essa salvação na minha vida, que faz ser real essa salvação na minha vida. O que Cristo fez e me transportou é tão grande que isso se torna real. Nós estamos numa outra dimensão, apesar de estarmos passando as aflições do mundo, temos que comer arroz e feijão, enfrentar os problemas sociais, econômicos, políticos, né? Nós estamos aqui na terra fisicamente, mas ao mesmo tempo nós estamos na arca, em Cristo, guardados pelo poder de Deus. Será que você entra comigo nisso e está compreendendo ou está com dificuldade? Então é assim que Deus nos vê. Ele nos transportou, nos libertou do império das trevas, nós falamos isso direto aqui, nos transportou e nos pôs no reino do Filho do Amor. Nós vamos ler isso. E agora nós que somos salvos estamos em Cristo. Tudo estava sendo condenado ao redor da arca, mas quem estava na arca não. Então todas as penalidades, a condenação, o cativeiro do diabo, tudo isso que está ao redor. Mas aquele que está na arca é uma pessoa guardada pelo poder de Deus. Então o Evangelho me põe nessa posição. Agora, pastor, o que eu fiz? Qual obra? Qual sacrifício? Qual voto? Qual oferta? Qual a minha participação para entrar nessa dimensão? Nenhuma. Eu não fiz nada. Eu criei em Cristo, pela graça de Deus fui salvo. E Ele me transportou e me pôs no reino do Filho do seu amor, onde eu tenho a redenção e sou uma pessoa salva. Olha quão grande é a salvação. A salvação não é uma coisa com data de validade, que ele é um produto que você compra. E dependendo se você andar bem, a validade diminui. Não tem data de validade. A salvação não depende do meu comportamento, do peso, se pesou mais as coisas certas que eu fiz, ou se pesou mais as coisas erradas que eu fiz. A salvação não depende de quantas vezes eu vim na igreja, se vim mais ou vim menos. Não depende de quantas campanhas eu fiz, se fiz mais ou fiz menos. Não depende de nada que eu possa produzir, depende do que Cristo produziu na cruz. E Ele me salvou e Deus me transportou. Então olha como é grande o Evangelho, que coisa poderosa. Olha a nossa posição em Cristo, é muito grande. Mas você vê isso ou eu estou iludido aqui? Está vendo isso comigo? Essa é a nossa posição. Está escrito, é verdade. Por isso que Paulo fala. Em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. O que é o triunfo? Não é triunfar sobre uma coisa humana. Aí eu estava gripado, eu sarei. Aí eu estava assim, estou assado. Essas coisinhas pequenas. Esse triunfo é o triunfo contra a condenação eterna, sobre o poder do diabo, sobre o pecado. Deus sempre nos conduz em triunfo. Então agora nós estamos em Cristo, numa outra dimensão, morando na mesma casa, trabalhando no mesmo lugar, com a mesma família, mas nós estamos em Cristo. É assim que Deus nos vê. É onde nós estamos e nós vivemos nesta dimensão agora. Então Deus sempre nos conduzirá em triunfo. Agora o triunfo de Deus não é esse triunfo humano que a gente está vendo na televisão, com essas programações evangélicas. O triunfo humano aqui, o triunfo humano é assim: eu estava com um carro velho, estou com um carro mais novo. Eu estava endividado, agora comprei um apartamento. Não, isso é tudo coisa humana. Essa vida, é bom trocar de carro, ter um apartamento, tudo isso é bom. Mas o triunfo de Deus é um triunfo sobre a condenação eterna, sobre o pecado, sobre a escravidão que entrou na raça humana, sobre o poder e o domínio do diabo, salvos para sempre na mão de Deus. Isso é o triunfo de Deus. Está bem claro que é estar em Cristo. Então, recapitulando, todo crente nascido de novo, salvo, ele está em Cristo. Ele é posto em Cristo. Então vamos a uma pergunta. Entendeu a arca? A nossa arca hoje é Jesus Cristo, onde nós estamos. Agora,
Como é que nós entramos nessa posição? Como é que a gente entra nessa dimensão? Como é que nós entramos no Evangelho? Então vamos ver o que Paulo fala na palavra de Deus. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 14, né? Onde ele diz, 1 Coríntios 4, 14: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Agora presta atenção. Pois eu, pelo Evangelho, olha, como Paulo, eu, pelo Evangelho, vos gerei. Gerei onde? Em Cristo. Então, como Paulo gerou os coríntios nessa dimensão, através do Evangelho. Então, quando a pessoa crê em Cristo, ela vai ouvindo o Evangelho, entendendo. Ela é gerada em Cristo, ela nasce nessa dimensão. Ela é posta por Deus nesta dimensão. É o Evangelho que gera isso, que traz esta dimensão para nós. Você pode ver que não se refere à lei, não se refere à velha aliança. Se refere à nova aliança. Então Paulo, pelo Evangelho, Paulo foi aos Coríntios, eles eram idólatras problemáticos, cheios de feitiçarias, de idolatrias. Paulo começou a pregar, ensinar o Evangelho, muitos lá se converteram. Paulo abriu muitas igrejas em Coríntios. E gerou aquela gente, conseguiu através do Evangelho libertá-los da idolatria, do engano. E Paulo gerou eles em Cristo. Então o que é que me gera em Cristo? O que é gerar? Vamos ver, uma mulher vai gerar um filho, fica 9 meses com uma criança dentro dela mesma. Até que chega o tempo de dar à luz, gerou uma criança. O que é gerar em Cristo? Paulo pregando, ensinando o Evangelho, gerando eles em Cristo. Então as informações do Evangelho, a verdade do Evangelho. Quem é Jesus Cristo, a obra da cruz, conhecimento dos benefícios que vêm da cruz, é isso que nos gera em Cristo. Agora imagine uma pessoa que tem a mentalidade da velha aliança, o tempo todo, das batalhas de Israel, constrói a muralha ou deixa de construir a muralha, a construção do templo, né? Os medianitas, os filisteus, aquela guerra física que um matava o outro à espada, né? A história de José, que é muito bonita, a libertação de Israel lá do cativeiro do Egito, tudo isso é muito bonito. Mas será que isso me gera em Cristo? Será que o conhecimento de tudo aquilo eu vou gostar? Porque é uma ação de Deus, Deus abrindo o mar vermelho. Que coisa linda, aquele povo todo saindo da escravidão, passando pelo Mar Vermelho. Que milagres maravilhosos. Mas será que isso me gera em Cristo? Ou é o Evangelho, a informação da nova aliança que me gera em Cristo? Vocês estão entendendo isso? Isso é uma coisa que eu tenho que falar com paciência. Eu vejo isso claramente no meu espírito. Mas eu não sei se você vê isso comigo, eu só preciso falar. Está vendo isso comigo? Então nós estamos nessa dimensão. O Evangelho, olha, eu tenho que falar de mim um pouquinho. Eu vivi 20 anos na velha aliança, fazendo a batalha. Você já cansou de ouvir isso? Ungindo tudo, lutando com tudo, guerreando com tudo, gritando com tudo. Mas quando eu entendi Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, é justificado pela fé e por obras da lei, ninguém é justificado diante de Deus. Quando entendi isso e criei realmente no Evangelho a respeito da justificação, parece que aqueles 20 anos passados não foram de vida, foram de religiosidade. Parece que eu não tinha vida intensa. Depois que eu entendi o Evangelho,
naqueles 20 anos que eu vivi passado, eu encontrei Jesus, sim. Mas parece que aqueles 20 anos na velha aliança, eu nunca tive a vida intensa como o Evangelho trouxe para dentro do meu coração. Parece que entrei no Evangelho ali, depois de 20 anos de igreja. Está entendendo isso ou não? Então, você está em Cristo, você está em Cristo. Você está nessa dimensão em Cristo. Assim como ninguém tocou na arca, não lhe era permitido, nenhum mal sucedeu com... Não diz que ali na arca o diabo fez alguma coisa, não nada. Não entrou nada ali. Assim nós estamos em Cristo, que é a nossa arca. O Evangelho nos gerou em Cristo. E ali, em Cristo, nós somos conduzidos ao triunfo. Não estamos mais debaixo de condenação eterna. As prisões das religiões que nos prendiam acabaram. O domínio que o diabo tinha na nossa vida, na ignorância, foram destruídos. O diabo não tem mais vantagens sobre aqueles que estão em Cristo. E não pode fazer nada. Coitada dessa gente que todo final de culto põe a mão na cabeça para expulsar o diabo delas. Elas estão arrasadas, amedrontadas, não tão seguras, nem sabem o que é o Evangelho de segurança. Elas não veem essa dimensão em Cristo onde nós estamos. Mas nós estamos em Cristo. Está claro isso? E o Evangelho nos gerou em Cristo. Alguma pergunta? Tudo bem? Está em Cristo? Está em Cristo. Então não tenha mais medo de nada. Pastor, os problemas sociais nós vamos ter que enfrentar como qualquer um, porque nós estamos aqui no mundo. As dificuldades econômicas, ou mais ou menos, dependendo da sua vida, do que você tem, nós vamos ter que enfrentar. Um problema com um filho, nós vamos ter que enfrentar. Um problema com um parente, uma dor na perna. Porque nós estamos nesta carne, nós vamos ter que enfrentar. Mas isso não quer dizer que eu não estou sendo conduzido em triunfo em Cristo. Está claro isso? Não quer dizer que o diabo está vencendo e que eu dei uma grande brecha e o diabo entrou pela brecha, né? Cristo já tampou a brecha da minha vida e da sua também, acredita ou não? E com que ele tampou, com o sangue dele, acabou. Acabaram-se as brechas, não é? Os defeitos continuam, mas as brechas acabaram. Então viva essa vida em Cristo, é uma coisa intensa, poderosa, grande, salva, segura. A salvação de Cristo na cruz não é uma coisa frágil, que se acaba se eu falhei. Ela nunca vai acabar. E uma vez que Ele me salvou, Ele vai me levar para o seu reino de glória salvo. E ninguém desfaz isso. Ninguém desfaz isso. Está claro isso na sua mente? Estamos indo? Então, como nós entramos na arca? Nós entramos na arca porque fomos gerados pelo Evangelho. Nascemos de novo. Somos os filhos de Deus gerados pelo Evangelho. Estamos nessa dimensão em Cristo. Saímos dessa atmosfera pesada da lei da gravidade, do pecado, da condenação, do domínio do diabo. Entramos numa outra dimensão de paz, de segurança. Cristo conquistou isso para nós, fez isso por nós. E agora nós estamos lá, que nem os astronautas, né? Tudo suave. Você acredita ou não? De vez em quando você vê lá algum filme deles lá, eles estão dentro de uma neve assim flutuando, né? Não é leve. É assim que nós estamos em Cristo, né? É o nosso grande Deus poderoso com a gente o tempo todo. Acredita? E os meus problemas? Tem paciência. Não confunde essa verdade evangélica com um problema físico. Não mistura as coisas. Jesus disse: no mundo passareis por aflições. A gente passa de um jeito ou de outro. Essas coisas que a gente passa aqui não tornam sem validade o que é estar em Cristo. Não mata a palavra, não quebra o poder da palavra da verdade da nossa vida.
Não altera a nossa posição. Então, você está em Cristo. Foi posto em Cristo, gerado através do Evangelho. Vamos ver outra coisa, Efésios capítulo 2. Vamos ver uma coisa interessante no capítulo 2. Depois que a gente fala sobre... Vamos ler isso que sempre é importante. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Pastor, eu sou salvo pela graça mediante a fé. Isso não veio de mim, eu não fiz nada. Não veio de vós. É um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Agora olha lá, versículo 10. Para esses que são salvos pela graça. Pois somos feitura dele. Ele nos fez. Criados, aonde que nós somos criados? Em Cristo, criados em Cristo. Nessa dimensão. Nascemos de novo, fomos feituras deles, criados em Cristo. Nós somos ali, estamos ali criados em Cristo. Para quê? Para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos feituras dele, nascemos de novo. Fomos criados em Cristo, estamos em Cristo. Criados ali, nascidos ali. Então, onde nasce o novo homem? Nasce no Espírito, como temos explicado. Mas também em Cristo, nessa dimensão onde nós estamos. Então existe uma linha divisória enorme entre o salvo e o que não é salvo. Entre o que está no mundo e o que está em Cristo. Nós podemos estar um do lado do outro. A esposa pode ser crente e o marido não. Pode estar juntinho ali, ser uma só carne. Mas na questão da salvação, ele está muito distante dela. Ela está em Cristo, nascida e criada em Cristo. Uma distância muito grande no Espírito. Então entre nós e aquele que está perdido, né? Aquele que não conhece a verdade, podemos estar debaixo de um mesmo teto, mas estamos muito distantes, uma linha divisória, nós estamos muito longe daquela escravidão, daquela condenação. Podemos estar trabalhando num lugar que tenha 100 pessoas sentadas uma perto da outra. Mas se nós estamos em Cristo, nós estamos perto fisicamente, mas bem longe, numa outra dimensão. Estamos em Cristo, criados em Cristo. Vamos ver outra coisa. Vamos lá, voltar à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Volta lá. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5. É só por revelação que a gente vai entendendo isso. E Paulo está explicando. Vamos ler desde o versículo 14, do capítulo 5 de segunda carta aos Coríntios. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos. Logo todos morreram. E ele morreu por todos para os que vivem. Não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. O que é conhecer segundo a carne? É olhar só o aspecto material da vida, as pessoas, né? Ele nos leva aqui a ter uma outra visão da coisa. A ninguém conhecemos segundo a carne. Vamos sair dessa dimensão da carne, essa coisa humana, limitada. Ele fala, a ninguém conhecemos segundo a carne. Depois ele fala, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, Paulo não viveu com Jesus, mas os outros apóstolos viveram com Jesus quando estava com um corpo de carne, andando, comendo, dormindo, falando, andando entre eles. Então ele diz, vou ler de novo, assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E olha lá, olha o que ele fala. E assim, se alguém está lá na arca, em Cristo, se alguém está em Cristo, que foi gerado pelo Evangelho, nascido de novo, criados ali em Cristo, o
o que acontece? Olha, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criação ou uma nova criatura. É uma nova criação de Deus. O que Deus fez? Deus pegou os judeus e os gentios, da união desses dois povos, ele criou, conforme já estudamos isso em Efésios, um novo homem. Ele começa uma nova criação. Dessa criação corrompida dos seres da terra, os homens, ele, através do Evangelho, começa uma nova criação. Uma criação de seres novos no Espírito. Será que você entende isso? Começa uma nova criação. Então, se eu estou em Cristo, fui gerado, estou em Cristo na arca, o que acontece? Eu sou uma nova criatura, uma nova criação. Nasci de novo. Deus começou uma nova criação. A primeira criação que veio de Adão falhou, cometeu pecado, vai ser destruída e aniquilada. Mas Cristo é o segundo Adão e veio e começou, para aqueles que creem nele, uma nova criação. E a coisa mais fantástica é que essa nova criação, ela nasce dentro daquilo que é velho e condenado, daquilo que ficou estragado. Deus cria dentro daquilo que ficou estragado uma nova criação, gera nova vida no coração daquele que crê. Então, se nós estamos na arca, nessa dimensão, nessa atmosfera em Cristo, o que nós somos? Uma nova criação, uma nova criatura, um novo ser, um homem interior, um filho de Deus, uma nova criação. Acredita nisso ou não? Olha, isso aqui é uma coisa espiritual, não é um receba alguma coisa, vai ter vitória. Só quem tem a mente espiritual e foi gerado pelo Evangelho é que vai ter uma visão do que eu estou te dizendo. Então, se nós estamos na arca, em Cristo, onde nada nos atinge mais, então nós somos uma nova criação. E as coisas velhas, e tudo aquilo que é velho na nossa vida, as coisas velhas se passaram, olha lá, e tudo se fez novo. Então, eu me recordo do meu passado. Eu lembro as coisas erradas que eu fiz quando era jovem, os palavrões que eu falei, com quem eu briguei, as desobediências que eu cometi. Mas tudo aquilo se passou, aquilo está morto, acabou. Está aqui no meu HD. Mas diante de Deus as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Então essa nova criatura é totalmente liberta, salva, guardada pelo poder de Deus. O diabo não tem nenhum acesso a essa nova criatura. O mal não tem nenhum acesso a essa nova criatura. Por isso que João disse que aqueles que são nascidos de Deus não vivem em pecado. Antes, Deus guarde o maligno, o que não pode tocar nele. Essa nova criação é a criação liberta do império das trevas e transportada. Está no reino do Filho do amor de Deus. E as coisas velhas se passaram. Tudo se passou. Seja lá quem nós fomos no passado, se fizemos coisas boas, mais boas ou muitas ruins, tudo aquilo se passou, está desprendido. Nós somos uma nova criação. O domínio que o diabo tinha na nossa vida, lá na velha vida, não tem mais. Os cativeiros que nos dominavam, não tem mais. Aquele que está em Cristo, então você está em Cristo, então você é uma nova criatura. Por isso que o crente, ele se torna mais inteligente, mais sensível, com uma visão diferente das coisas. Ele não é alguém mais aquele bobinho dominado, uma massa de manobra. Ele descobre o Evangelho, ele começa a pensar, enxergar a religiosidade, enxergar os homens que são líderes, que têm mania de dominar o povo e fazer do povo aquilo que eles querem. Eles enxergam, se tornam uma nova criatura. A mente de Cristo começa a ser trabalhada dentro do coração deles, na mente deles. Então aquele que está em Cristo é o quê? Uma nova criatura, uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se fez o quê? Novo.
Estamos em Coríntios, vamos lá. Vamos ver a questão da vida eterna. Efésios capítulo 2. Vamos lá para Efésios. Olha como Paulo soube de tudo isso e pregou e ensinou essas coisas. Então, Efésios capítulo 2. Nós estávamos lá. Vamos lá para o ver. Não, eu falei Efésios. Isso, Efésios 2, 5 a 7. Estando nós mortos em nossos delitos. Olha, antes, quando não éramos uma nova criatura, quando não havíamos nascido de novo, nem estávamos em Cristo. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Como que Ele deu vida? Juntamente com Cristo. Olha, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Depois ele fala, pela graça sois salvos. Então o que Deus fez? Ele nos deu vida. Que vida é essa que Ele nos deu juntamente com Cristo? A vida eterna. Então a vida eterna, quero você entenda isso, ela já está dentro de nós agora. Nós já temos a vida eterna em nós agora. Não está nessa carne, mas está no nosso espírito. Já somos salvos. Essa vida eterna não morre mais. Ela não pode mais ser desfeita. Ela não pode mais ser perdida. Ela é eterna, não acaba mais. Por isso que nós somos salvos. E uma vez que você foi salvo, não tenho medo de dizer isso, você para sempre é uma pessoa salva. Porque para você ser salvo não depende mais de você manter a sua salvação. Cristo é responsável e te mantém salvo até a entrada do reino eterno. Acredita nisso? Eu acredito nisso. Eu não acreditava nisso. Não enxergava o Evangelho. Mas quando enxerguei, entendi que uma vez que você é salvo, a salvação é tão poderosa que eu não consigo quebrar e desfazer a salvação. É eterna, não é salvação eterna. Se ela é eterna, ela não acaba, não tem fim. Então a vida eterna, Ele nos deu essa vida eterna juntamente com Cristo. Vamos lá para Romanos agora. Romanos, capítulo 6. Vamos ver aqueles versículos. Olha que coisa linda. Vamos ver o versículo 22 e 23. Agora, vamos ler desde o 20 para você entender olha a velha vida aqui, ó. Porque quando eres escravos do pecado, versículo 20, estavas isentos em relação à justiça. Quando a gente era escravo do pecado, a gente não entendia nada da justiça da cruz. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é o quê? Morte. Olha lá. Agora, porém, libertados do pecado. O que é o pecado aqui? É esse sistema de corrupção, de destruição, de escravidão, que nós somos libertados pelo poder de Deus. Então ele fala, agora, porém, libertados do pecado, olha lá, transformados em servos de Deus. Nós nos transformamos? Não. Deus nos transformou, nos libertou do pecado, e transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Agora, qual é o resultado? Qual é a paga do pecado? Olha lá, porque o salário do pecado é morte. Mas e o dom gratuito de Deus? O que é o dom gratuito de Deus que é dado de graça? O dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna. Aonde está a vida eterna? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, onde está a vida eterna? Na arca. Em Cristo. Então, esse dom gratuito que Deus nos deu através da fé em Cristo, nos colocou em Cristo. Esse dom gratuito é a vida eterna em Cristo, na arca, nessa atmosfera, nessa dimensão onde nós estamos em Cristo. É aí que está a vida eterna. Então, Deus só trata com essa dimensão, quem está em Cristo. Isso vem depois da cruz. Não adianta eu pegar a igreja e levar para a velha aliança antes da cruz. Eles vão ficar se debatendo lá.
Essa dimensão em Cristo surge depois da cruz. É onde Deus reconhece quem é dele e quem não é. Os que são salvos e os que não são, independente se estão dentro da igreja ou não. Está bem claro isso na sua mente ou não? Então onde está a vida eterna? Olha, leia o 23 de novo. O salário do pecado é morte. Mas o dom gratuito de Deus, que foi dado de graça, esse dom pela graça, esse dom da salvação, o dom gratuito de Deus, qual é? É a vida eterna. Mas aonde está a vida eterna? Nessa dimensão em Cristo. A vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Salvador. Nós estamos dentro da arca, a vida eterna está aí, nós temos ela agora. Por isso que Paulo fala: graças, porém, a Deus que em Cristo Ele sempre nos conduz como em triunfo. Então não tem mais como eu perder esta vida eterna, entende isso ou não? Não tem mais como se desfazer isso em mim. Uma vez que eu fui gerado de novo e salvo, posto em Cristo, eu vou triunfar até o fim. Deus vai me conduzir até o fim em triunfo contra tudo isso que você vê. Agora, imagine uma pessoa que acha que é crente, mas que o diabo está nela. O que ela vai enxergar disso? O que ela vai perceber? O que é em Cristo? Ela não entende nada dessas coisas que nós estamos falando. Ela está lá numa guerra e num sofrimento enorme. A vida eterna está em Cristo. Vamos lá para Colossenses agora. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. E versículo 1 em diante. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida, olha, presta atenção, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde está a nossa vida? Agora é a nossa vida. Ela está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem pode tocar na nossa vida se ela está oculta juntamente com Cristo e está em Deus? Quem pode? Você entende isso ou não? Depois, o que mais ele diz? Olha lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestos com Ele o quê? Em glória. Então, olha essa expressão. A nossa vida está oculta, guardada. Oculta de quê? Esse mundo, desse sistema do mundo, do diabo. Essas coisas todas terríveis que nós vemos. A nossa vida está oculta. Alguém pode olhar para você e não entender nada, que você é um salvo, que a tua vida está guardada, oculta com Cristo em Deus. Como se estivesse dentro de um grande cofre. A nossa vida está nas mãos dele. Ele nos dá a vida eterna. A nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem vai ter acesso a isso? Vocês estão percebendo como é grande ser salvo ou não? Que é uma coisa poderosa você ser salvo. Não se desfaz mais, é imutável, é eterno. Ele diz: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, o que vai acontecer? Então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Então quando Cristo, que é a nossa vida, um dia Ele vai se manifestar. Então nós também seremos manifestos com Ele em glória. Porque João disse, assim como Ele é, nós veremos semelhantes a Ele. Está bem claro isso que nós falamos hoje? Está bem claro? Eu quero dividir esse assunto em duas partes, né? Essa primeira hoje, e na semana que vem dar continuidade a abordarmos outras coisas que estão em Cristo. Então,
já se cumpriu aqui a hora, eu vou ser justo, sempre é 1 hora de ensino, às sextas-feiras. Então vamos voltar aonde nós começamos, lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 2, onde Paulo fala. Ele está dando graças, agradecendo, ele enxerga isso claramente. Graças, porém, a Deus que em Cristo ela sempre nos conduz em triunfo. O que Paulo tem em mente? Paulo enxerga o que é estar em Cristo. Ele enxerga esta arca, nada pode penetrar. Ele enxerga essa atmosfera, não estamos mais na lei da gravidade, do pecado, na guerra, caindo. Saímos dessa lei da gravidade, estamos numa outra dimensão. Paulo enxerga isso. Ele enxerga que isso é indestrutível, nada pode tirar a vida eterna que está em nós. Não há condenação para os que estão lá em Cristo Jesus. Ele enxerga o reino de Deus, o transporte que Deus fez. Então ele fala, graças a Deus, né? Só pode agradecer que em Cristo ele sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o quê? O bom perfume, a fragrância do seu conhecimento. Então, você que é uma pessoa que conhece o Evangelho e crê, você é o bom perfume do conhecimento de Deus. Se você abre a boca e vai falar do Evangelho para alguém, do Evangelho, você vai fazer exalar ali o bom perfume de Cristo. Você faz parte e é esse bom perfume de Cristo. Tá bom? Então nós vamos terminar hoje aqui, né? Estamos começando. Na sexta-feira que vem nós vamos pegar a outra metade. Eu vou recapitular algumas coisas, porque ensino é assim. Você tem que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar e caminhando um pouquinho mais. Para ficar bem repetitivo mesmo, para que a gente nunca esqueça das verdades da palavra de Deus. Então nós vamos ficar por aqui, tá bom, queridos? So that it saves space. But when you open up a hockey puck and you pull out your washcloth, this is the one I'm going to use for the experiment today. It's complete. We fly out in front of the station out to a distance of about 300 feet and come down the velocity vector.